Olá, igreja querida, buenos dias. Estamos acá uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que realmente toca o coração de uno, a palavra que dá orientação para tantas coisas necessárias em esta vida para podermos caminhar com Jesus, seguir a Jesus e obedecer a Jesus. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, pedimos que o Senhor bendiga nossas vidas através da ministração da Tua Palavra. Bendiga nossas vidas, Senhor, para que possamos entender, compreender a Tua Palavra e nos ajuda, nos dê fé para crer, nos dê força, nos dê, ó Pai, a capacidade de poder Te obedecer e Te seguir. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos todavia em Juan capítulo 17 e nós falamos domingo passado sobre o verso 2 e fazendo uma retrospectiva do verso 1, Juan 17, onde Jesus falou estas coisas e levantando os olhos aos cielos dijo: Padre, é chegado a hora, glorifica a tu Hijo, para que também tu Hijo pueda glorificar a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Bem, Jesus está falando de sua morte, Jesus está falando que ele glorificaria a Deus Padre ao obedecer sua vontade de morir por nós. E Deus lo glorificaria ressuscitando dentre os mortos. Bem, Jesus, ao ser glorificado e ressuscitado dentre os mortos, ele tinha todo o poder e toda a autoridade para dar vida eterna ao homem, a nós, para dar vida eterna a todos aqueles que nele crescem. Ele teria poder para salvar ao homem da perdição eterna. Ou seja, Jesus tinha poder, ou tem poder hoje, mas ele todavia não havia morrido. Ele teria poder para dar vida eterna e salvar ao homem por toda a eternidade. Ou seja, permitindo, garantizando que o homem teria o direito de ser chamado hijos de Deus e teria o direito de estar com ele em seu paraíso. E ele também diz, quando diz que todos quanto lhe deste, ou seja, existe algo que Jesus falou acá, que às vezes pode confundir a mente de uno, quer dizer que todos aqueles que vão a Jesus é porque Deus lhe deu. Como explica isso? Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus ensina a cada homem. Deus ensina, habla e tenta entrar na mente e no coração do homem para que ele abra seus olhos para a salvação. Então, desta maneira, cada um de nós somos particularmente ensinados por Deus. É Deus que habla sobre seu Hijo, é Deus que habla sobre a salvação eterna, é Deus que habla que existe um céu, existe um inferno, é Deus que habla que Ele deseja que todos os homens se salvem e venham um dia passar a eternidade com Ele. É Deus que ensina ao homem todas essas coisas. Tudo que está escrito na Bíblia, Deus teve todo o cuidado, toda a preocupação que seus servos, seus escritores, escrevissem exatamente como Ele queria. E tudo o que foi escrito foi para nos ensinar sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. E tudo que está escrito na Bíblia foi Ele que providenciou. Bem, mire o que está escrito em Juan capítulo 6, versos 45.
está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Por lo tanto, todo aquele que do Padre ouviu e aprendeu, vem a mim. Uau! Isto é fantástico. Isto significa que Deus é que ha trabalhado no coração do homem, preparando seu coração para que quando ele escute a mensagem da salvação, ele pueda abrir seus olhos e entender a mensagem, porque é o desejo de Deus ensinar a cada um, abrir os olhos, falar da vida eterna para que todos puedan aceitar a salvação de Jesus. Muito bem, Jesus, ele afirma isso, que é Deus Padre trabalhando no coração do homem para que todos possam ser salvos. E é interessante que em João, verso 37, João 6,37, todo aquele que o Padre me dá, virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 39, a vontade do Padre que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que lo ressuscite no último dia. Por lo tanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que crê no Hijo, todo aquele que lo mire, tenha a vida eterna, e eu lo ressuscitarei no último dia. Jesus falando que a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade para ser isso. O plano de Deus é ressuscitar todos os homens, porque um dia todos nós outros vamos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer um dia, e o plano de Deus é que o homem não se quede morto por toda a vida e por toda a eternidade, mas que o próprio Jesus ressuscite a cada um dos homens, todos. Solamente que aqueles que não aceitaram a salvação de Jesus, não creram em seu poder de perdonar e salvar, vão ressuscitar para a perdição eterna, vão ressuscitar para o inferno. Mas todos aqueles que um dia as mesmas palavras, as mesmas ensinanças e creram em Jesus, vão ser ressuscitados para vida eterna com Deus. Então, se Jesus, hablando isto e dizendo a todos que Deus enviou a ele, seu Hijo, ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não vindo para condenar, Jesus vindo para salvar. Mas quando chegar aquele grande dia em que ali todos nós outros vamos receber a sentença, vida eterna sem Deus, que é inferno, ou vida eterna com Deus, que é cielo, em este momento vai haver o julgamento para todos aqueles. Mas Jesus não vindo para julgar, Jesus vindo para dar salvação a todo. Bem, existem dois fatores que diz que a salvação tem dois lados. A Believer Bible diz isto: existe o lado divino, que Deus habla ao coração de los homens, individualmente, personalmente, ensinando sua preciosa palavra. É isso que estamos falando. E existe o lado humano, aqueles que dão ouído ao ensino de ele e aprendem e recebem a fé e se arrependem de seus pecados. Deus Padre dá a Cristo a eles para que eles sejam salvos. É Deus trabalhando, é Deus operando, é Deus que quer que se cumpra sua palavra
em João 3,16, eis que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Hijo, seu único Hijo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem todo interesse, Deus tem todo interesse em salvar o homem. Esse é o desejo de Deus, que todos venham a Ele, porque todos os homens foram e serão ensinados através da mesma palavra que está na Bíblia, através da prédica de ela, para que todos sejam salvos. Mas infelizmente, tristemente, desafortunadamente, nem todos querem aceitar a salvação de Jesus, nem todos querem o senhorio de Jesus sobre sua vida, nem todos querem obedecer. Nem todos querem obedecer. E no verso 3 de João, capítulo 17, Jesus diz: e o que é a vida eterna? E a vida eterna é esta. E então ele vai dizer o que é vida eterna: que conozcam a ti, por único Deus verdadeiro. Poner atenção, o que é vida eterna? É conhecer a Deus Padre como único Deus verdadeiro. E conozcam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo, Jesus mesmo diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. É interessante que em toda esta enseñança de Deus Padre, Jesus ensinando, Jesus hablando com o homem, existe dois fatos. Um que é o entendimento factual, intelectual, que o homem ele crê que existe um Deus, crê que existe Jesus, mas ele não logra aceitar, ele não logra entender. O homem ha criado para ele muitos deuses. E muitas vezes você escute alguém falar: ou o espírito que está na natureza, ou o espírito que está na água, ou o espírito que está não sei onde, não sei onde, não sei onde, e criam deuses. E esse mesmo homem que criam deuses, miram a esses deuses como um Deus que vai punir, um Deus que vai escravizá-los, um Deus que vai puni-los se eles ofenderem, e todo esse entendimento intelectual de conhecer a Deus não é um conhecimento personal e íntimo com Deus. Conhecer a Deus é saber como Ele é conhecer qual é o propósito de Ele para a vida de uno. Conhecer a Deus é ter uma amistade com Ele. E isso é possível por causa da morte de Jesus. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas ao abrirmos nossos olhos, ao compreendermos o que Jesus hizo na cruz por nós seremos e somos recebidos por Deus Padre, e Ele quer ser amigo. Deus quer ter um relacionamento, assim como você tem o seu melhor amigo, sua melhor amiga, com quem você habla, o coração. Deus também, Ele deseja de ter esta amizade conosco. Conhecer a Deus é receber a vida eterna. Conhecer a Deus ao saber de seus planos maravilhosos. Ao saber que Deus Padre Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, um Deus que não necessita nem de mim e nem de ti para nada, mas o plano dele foi criar o homem para viver com ele por toda a eternidade. Ao conhecer a Deus, é o mesmo que recebi a vida eterna. Senhor, agora meus olhos, meu entendimento compreende
o teu propósito, que propósito maravilhoso, que propósito, Senhor, que tu tens para a minha vida. E eu quero passar na vida contigo em toda a eternidade, Senhor. Eu necessito, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Bem, conhecer a Deus. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de la morte para a vida. Quando nós oímos, há cristianos que predicam sobre Jesus, há cristianos que vão em sua casa e querem te ensinar de Jesus, há cristianos que te invitam para escuchar da palavra, e quando os seus olhos abrirem e você se dá conta quem é esse Deus maravilhoso, Deus amoroso, Deus bondadoso, e os planos dele são maravilhosos para a minha vida, então você poderá compreender quem é Deus e você vai desejar estar com ele. Bem, mira o que Jó, capítulo 42, 5 e 6 habla. Jó, dizendo isso, depois de todo o que passou em sua vida, ele diz: eu te conhecia antes de oír, mas agora mis olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na ceniza. Jó dizendo que por toda a sua vida, até aquele momento, ele havia conhecido a Deus, de ouvir sobre Deus. Depois de tudo que ele passou e da maneira como Deus se revelou para ele, ele pôde dizer: agora te conosco. Deus tem o desejo que você chegue a um ponto de sua vida que você pueda dizer: agora te conosco. Conhecer a Deus é o mesmo que está caminhando na vida eterna, porque eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que Ele morreu para me salvar, eu sei que Ele me ama e seu prazer, seu gozo e sua alegria é ter a mim, ter a você, pobre mortal, junto com Ele. E enquanto eu viver em esta vida, enquanto Deus me regala a força, a potestade de sua graça, para que eu possa ouvir, entender, caminhar e seguir firme em esta vida, eu estou caminhando para a eternidade. Porque enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos obedecendo a palavra, enquanto nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, nós sabemos aonde queremos chegar. Nós sabemos, por esta razão, eu posso dizer: eu estou caminhando na vida eterna. E chegará o dia, o momento, em que verdadeiramente todos nós estaremos no cielo, gozando da vida eterna por toda a eternidade. Em Tiago 1:22, o Senhor nos ensina: e sede cumpridores da palavra, e não solamente oyente, enganando-se com falsos discursos. Este é o desejo de Deus, que nós sigamos caminhando com Ele, praticando de sua palavra, obedecendo sua palavra. Esse é o desejo de Deus. E ele diz no verso 33, e nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos seus mandamentos. Se é verdade que eu amo a Deus, se é verdade que eu lo amo e lo obedeço suas palavras, porque ao obedecer sua palavra, ao guardarmos sua palavra, eu estou dizendo a Ele: te amo, Senhor, graças por me salvar. Este é o plano de Deus. Bem, estamos falando em João capítulo 17 e Jesus está algumas horas
não sei se é 4, 5, 6, 7 horas mais ou menos, em que ele vai morrer por causa de nossos pecados. E em este momento os discípulos já estão entendendo que eles estavam prestes a se quedar sem Jesus. Jesus iria morrer, mas naquele momento eles não tinham nenhuma compreensão, porque Jesus falou, mas eles naquele momento estavam como que atônitos, com medo, e eles não entenderam que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, se Jesus falou em João capítulo 14 que ele enviaria de seu Espírito, ele enviaria o Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus é Jesus em nós. Nós não fomos abandonados por Jesus, porque através do Espírito Santo de Deus, Jesus continua e sigue conosco. E Ele nos regala de sua graça para poder obedecê-lo, para poder cumprir seus mandamentos. Esta salvação que Deus oferece foi pago um alto preço. Foi a morte do próprio Filho de Deus, que não pecou, não havia nele pecado algum. Foi uma salvação tremendamente caríssima. E nós recebemos de graça por meio da fé no poder do Salvador Jesus Cristo, e através do seu Espírito Santo, nós podemos andar em sua graça, porque Ele nos capacita, Ele nos dá poder para poder obedecê-lo. Bem, Jesus sigue falando e nós temos que entender e compreender que necessitamos de sua graça para poder lograr caminhar em esta vida e obedecer a Ele. Mas nós nos damos conta muitas vezes que através do mundo, através da filosofia do homem, através do humanismo, através do homem que quer dizer a nós que nós somos capazes de caminhar sem Ele. Nós temos força, nós temos capacidade para obedecê-lo. Bem, muitas vezes escutamos frases ditas mesmo por cristianos. Frases que demonstram que o homem está crendo que ele pode fazer as coisas. Miram bem, uma frase: a vida pode ser difícil, mas temos capacidade para vencê-la. Uau! É uma verdade que a vida é difícil, mas é uma mentira que nós podemos vencê-la por nossas próprias forças. Nem toda semana é fácil, mas em toda semana eu renuevo minhas forças. Eu renuevo minhas forças. Queridos, aonde é que eu, Jonás, você tem a capacidade de solamente por sua própria conta renovar suas forças? Então, se você está dizendo que se eu penso positivo, se eu digo algumas palavras poderosas, então se eu renovo minhas forças. Não é verdade. A palavra de Deus nos ensina que nós renovamos nossas forças em Ele. Mas somos ou tentam nos convencer disto. É claro que Deus nos livra de todo mal, mas Ele nos ensina a vigiar, e dentro deste alerta está eu a ser minha parte. Queridos, outra frase: vive tu momento, rega tu dia com aquilo que é bueno, com aquilo que te edifica.
enterra tu paz, hace tu paz, constrói tus puentes, sigue tu coração, sueña e planta os teus jardines, e floresça tu alma e cosecha as flores para tu vida. São frases, palavras lindas, mas que não têm nenhum efeito, porque nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos entender e compreender que nós mesmos não podemos nos salvar. Não há nada que eu pueda hacer para me salvar. O homem está caminhando e se basando que sua felicidade, sua vitória em esta vida é que eu tenho trabalho, eu ganho dinheiro, eu posso comprar, pagar, me sustener. Então, se eu estou tendo vitória em esta vida. Não é verdade? Jesus mesmo conta a história do rico e de Lázaro. Aquele rico tinha poder, autoridade, dinheiro, mansões, servos e servas, e aparentemente todos os dias hacía uma festa, e um dia ele muere e vai para o inferno. E o mesmo Lázaro, que não tinha nada, comia delas migalhas que caía da mesa daquele rico, mas Lázaro entendia a palavra e ele dependia totalmente e completamente de Deus. Ele era desprovido de todas as bendições que um homem tem, de ter sua própria casa, de ter condições de pagar sua renta, não sei como se diz em seu país, mortgage, a prestação de sua casa. Ele não tinha nada disto. Não tinha comida todos os dias, ele dependia daquilo que a gente lhe dava para ele. E Lázaro morreu no mesmo instante, no mesmo dia do rico, e Lázaro foi para o céu. Então nós temos que entender que ser feliz e vitorioso não é que eu tenha todas essas coisas que são necessárias para uno. E Deus tem o desejo de regalar e de dar para cada homem o pão de cada dia, como Jesus nos ensinou na oração do Padre Nosso. Nós dependemos de Jesus. Em João 15, de 1 a 5, é claríssimo, quando Jesus faz a comparação de ele como a vide e nós como as ramas, em que nós só podemos dar fruto se estivermos arraigados em ele. E o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu e você dependemos totalmente, completamente de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo para podermos viver nesta vida. Caminhamos junto à eternidade e um dia recebemos a eternidade completa. Eu, por minhas próprias forças, quando vêm os problemas, quando vêm as provações, quando vêm momentos difíceis em minha vida, eu posso comer um prato de arroz com frijol e um bisté e pollo e pescado e comer. Minha pança vai se quedar firme, llena, e vou ter força muscular, mas eu não tenho a força espiritual para enfrentar e suportar em este momento a dificuldade que estou passando. Mas quando eu oro e clamo ao Senhor: Senhor, dá-me força, ajuda-me a manter-me firme, mirando para Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E sabe o que passa? Ele ajuda. Sabe o que passa? Ele vem a nosso socorro. Então, se não creia em esta filosofia que você pode fazer todo o que lhe dá na gana, porque você tem que pensar positivo, você tem que construir fortunas para você. Mira o que diz a palavra em Efésios capítulo 6, verso 10. No demás, hermanos míos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das tinieblas deste século, contra as hostes espirituais de la maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia malo, e sendo todo, se quedar firme. Não sou eu que estou dizendo isto para você, é a palavra de Deus que está dizendo que a única maneira que eu e você podemos estar firme é sendo fortalecidos pela força e o poder de Deus em nossas vidas. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios que intentam nos destruir e nos apartar de mirar a Jesus como Salvador. É Satanás que intenta desfocar os olhos do homem de Deus e focar nossos olhos no mundo e em nós mesmos. E a palavra de Deus nos aclara, a palavra de Deus nos ensina que nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E esta luta só pode ser vencida através de Deus Padre, pelo poder que Ele dá a nós outros. Ponga atenção em isto que vou ler para você. Todo verdadeiro hijo de Deus luego aprende que a vida cristã é uma guerra. Satanás e seus demônios estão empenhados em atrapalhar, obstruir a obra de Cristo e quitar os soldados do combate, ou seja, destruir os creyentes, destruir os homens. Quanto mais eficaz um crente é para o Senhor, mas ele experimentará os ataques selvagens do inimigo. O diabo não desperdiça sua munição com cristianos normais, ou seja, cristianos de mentira, que se diz que são cristianos, mas não são. Vão na igreja, mas não entregaram sua vida para Jesus. Em nossa própria força, não somos páreo, não podemos enfrentar o diabo. Portanto, o primeiro mandamento preparatório é que devemos continuamente pedir a Deus que Ele nos fortaleça em Ele e nos dê os recursos dele ilimitado, de seu poder e de sua graça, para podermos enfrentar a Satanás e seus demônios. Os melhores soldados de Deus são aqueles que estão cônscios ou têm entendimento e compreensão de sua própria fraqueza e ineficácia e que confiam solamente em Ele. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fracas. 1 Coríntios 1, 27b. Nossa fraqueza nos qualifica a receber de seu poder. Eu, a cada dia, a cada momento, eu necessito entender e compreender que eu necessito do poder de Deus. Me fortalecer em Ele para poder caminhar em esta vida e um dia receber de suas mãos. Servo bendito, hijo bendito, venga para mi reino que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus bendiga a sua vida através da ministração da sua palavra. Padre querido, Padre amado, aquilo que eu não pude explicar, que o Teu Espírito Santo pode explicar, aquilo que eu não pude explicar, Teu Espírito Santo pode complementar, Senhor, e que o Senhor abra nossos olhos
para que possamos compreender que dependemos totalmente de Ti. Ajuda-nos, socorre-nos, Senhor. Te necessitamos, ó Padre, e pedimos humildemente no nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, querida igreja, que o Senhor possa te bendecir grandemente através da ministração da sua palavra.